que se cruza. Assim. E você tem que pagar um preço. Por quê? Porque são poucos que querem andar no ritmo da palavra. Porque isso custa, como custou para os apóstolos, como custou. Então, e a Bíblia tem promessa, só que a gente não quer as promessas que custam para a gente só quer aquela promessa que é suave. Jesus falou, aquele que quiser andar piedosamente, aquele que andar fielmente comigo, piedosamente, vai sofrer perseguição. Vai ser considerado radical, vai ser considerado herege. É isso que eu falo. Os caras da reforma passaram por essa situação. Não é verdade? Imagino, e foram considerados pessoas que estavam atrapalhando, vamos dizer assim, aquele evangelho que não era o evangelho correto. Então, é isso, né? São momentos realmente difíceis, são momentos que a gente está notando que a coisa cada vez vai ficar mais apertada. O caminho estreito e apertado é que conduz à salvação. O caminho largo e espaçoso que leva para a perdição. E está ali a Bíblia, Jesus falou. Se quiser falar mais alguma coisa, Fernando, até dentro desses assuntos que a gente tem falado, né? Porque eu acho que toda essa conversa ela é muito, muito importante. Que é isso que a gente precisa ter esse entendimento, nos fortalecer, nos edificar, e que a palavra é a nossa âncora, né? E Jesus está nisso, porque ele é a palavra viva, não é isso? Continuando os assuntos... Não, até é interessante que quando nós abordamos nas últimas ministrações essas questões, por exemplo, das linhas doutrinárias em relação à interpretação do Apocalipse, e nós defendemos e falamos um pouco aqui sobre a questão do pré-tribulacionismo, nós não colocamos esses pontos do pré-tribulacionismo, não foi para fazer tipo uma espécie de prova de quem que está certo com esse intuito. Na verdade, eu quis até fazer uma pontuação mais clara em relação à questão do pré-tribulacionismo, dentro do que nós estávamos estudando, porque dentro de muitos pregadores que se dizem pré-tribulacionistas, a gente não encontra, tipo assim, uma coisa mais sistemática do ponto de vista deles, dizendo, eu sou pré-tribulacionista por causa disso. Muitos só indicam, eu sou pré-tribulacionista e colocam uma ou outra coisa, mas não te dá uma relação de motivos bíblicos para você se embasar. Então, eu procurei trazer esses pontos que apoiam a questão da igreja ser arrebatada antes do pré-tribulacionismo, aliás, antes da tribulação, para que a gente tenha um embasamento bíblico coerente. E é lógico que aqui também a gente não está colocando a coisa de uma maneira radical, porque em relação ao dia e o momento do arrebatamento, nós não sabemos com certeza, nós sabemos que está muito próximo, e o intuito de trazer esses ensinamentos, essas pontuações, esses pontos que nós trouxemos, foi para que a gente entendesse que há uma possibilidade do arrebatamento ser iminente. Esse ser iminente significa que ele pode, não quer dizer que ele tem, mas que ele pode acontecer a qualquer momento. E se ele pode acontecer, a postura nossa como igreja, como alguém que realmente teme a Deus, é de um estado de estar apercebido, que Jesus fala com muita clareza em algumas parábolas. Ele fala da necessidade da vigilância, ele fala da necessidade de estar apercebido. Então, o foco de nós colocarmos essa questão do pré-tribulacionismo é para que a gente entenda que o arrebatamento pode acontecer antes da tribulação. E se ele acontecer antes da tribulação, nós temos que estar preparados. Porque se o arrebatamento acontecer durante a tribulação, durante os 7 anos, você já vai ter a gente que tem um conhecimento das Escrituras mínimo, você vai ver que já vai estar acontecendo algo terrível aqui na Terra. Porque o início da tribulação, ele acontece com a assinatura do acordo de paz do anticristo.
E a partir daí já vai acontecer vários juízos na terra. Então você vai ter já um certo entendimento que o arrebatamento pode acontecer e o elemento surpresa ele não fica tão forte. Por quê? Porque você já vai perceber que você já está vivendo a tribulação. Então, as pessoas que são pós-tribulacionistas ou mesotribulacionistas, que creem que o arrebatamento vai acontecer no meio ou no final da tribulação, na verdade, você não vai ter um elemento surpresa tão considerável. Por quê? Porque você já está dentro da tribulação, dentro dos 7 anos. E dentro dos 7 anos, você já tem uma diminuição do elemento surpresa. E quando a gente, então, enfatizou esses pontos aqui do arrebatamento pré-tribulacional, é justamente para enfatizar a necessidade que nós temos de estarmos apercebidos, de estarmos com um coração vigilante, porque se o arrebatamento acontecer daqui 1 hora, ou daqui 1 ano, ou daqui 5 anos, eu não sei, eu estou com uma atitude de vigilância. Então, eu estou esperando o arrebatamento antes da tribulação. Mas se ele acontecer também no início da tribulação, ou em determinada... é estarmos com as nossas botijas acesas, como fala lá a parábola das 10 virgens. Nós temos óleo, o azeite, a unção do Espírito Santo da nossa vida, e temos uma atitude de preparo. Nós, com esse estudo que nós temos feito aqui de escatologia, nosso intuito não é quem pode ser o anticristo, isso é uma questão secundária. Nosso intuito é termos um despertamento espiritual e um entendimento da necessidade que nós temos de estarmos apercebidos, como Jesus disse. Então, esse é o nosso intuito, em relação até de pontuar essas questões do arrebatamento pré-tribulacional. Eu acho interessante. Nós ficamos na... Eu acho interessante um texto, que inclusive eu já preguei várias vezes. Eu só tenho que lembrar aqui que é em Timóteo, acho que é 1º ou 2º Timóteo, quando Paulo discorre sobre os últimos dias, que haverá aquela questão de pais contra os filhos, um monte de situações, e lá no final do capítulo, acho que capítulo, não me engano, que é 3 ou 4, ele fala assim: mas aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Eu acho interessante, eu quero ver se eu acho aqui, porque é um texto bem interessante. Acho que é 2 Timóteo, capítulo 4, deixa eu ver aqui. Onde ele está discorrendo lá sobre nos últimos dias, discorre um monte de coisas assim. Esse aqui, ó. E daí ele fala para Timóteo seguir firme na doutrina, né, que ele aprendeu com Paulo, porque virá tempo, é isso mesmo, ó, porque virá tempo em que não sofrerão, né, a outra versão é a sã doutrina, mas tendo um comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, Paulo aqui também, ele prevê a morte dele, diz a Timóteo que venha ter com ele, escreve-lhe acerca de para diversas pessoas e manda saudações, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo e juiz me dará, olha aqui, ó, naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quando eu preguei desse texto aqui, eu começava enfatizando o final dele. Mas a todos aqueles que amarem a sua vinda.
E a minha pergunta, será que estamos amando a vinda do Senhor? Porque está explícito aqui, tudo aquilo que Paulo está falando nos versículos anteriores. Você percebe que Paulo estava, né, pela carta que o apóstolo Paulo, que era o mentor de Timóteo, estava vendo que provavelmente Timóteo também já tinha compartilhado algumas coisas com Paulo, e ele estava passando por uma situação difícil, estava sendo pressionado. E olha que isso foi lá na época da igreja primitiva. Imagina os dias de hoje. Sim. Né? E daí, mas talvez você poderia falar alguma coisa sobre isso, amarem a sua vida. O que tem a ver isso? Na verdade, eu tinha, Gilberto, hoje, proposto a falar até um pouquinho sobre quem será arrebatado. Até antes de falar quem será arrebatado, eu queria só enfatizar o seguinte, que nós ficamos de falar o último ponto sobre a questão do pré-tribulacionismo. Pode falar. E depois, esse ponto que você falou aí, nós vamos depois, na continuação do estudo, nós vamos falar sobre vários sinais dos fins dos tempos, para que a gente entenda que realmente nós estamos muito próximo do fim e que os últimos dias, de acordo com a palavra de Deus, começou lá em Atos. Porque quando Pedro lê o texto de Joel, quando eles foram cheios do Espírito Santo, e o texto de Joel fala que haveria sinais, fogo, haveria trevas, Joel falando sobre o tempo do fim, e Pedro diz que eles, na verdade, não estavam embriagados, mas o que estava acontecendo com eles era o que tinha sido profetizado, que nos últimos dias o Espírito seria derramado. Então, Pedro fala que Joel estava profetizando, começou naquele tempo. Então, na realidade, os últimos dias começaram há 2000 anos atrás, e isso muitas vezes passa despercebidos para nós. Hoje, na realidade, nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias. Nós estamos prestes a completar 6.000 anos aqui na Terra. E esses 6.000 anos parecem indicar que são 6.000 anos que Deus profetizou e Deus disse lá em Atos que seria o tempo de existência do homem aqui na face da Terra. O 7º milênio, ou os últimos 7.000 anos, seria o tempo do milênio que Jesus iria inaugurar e que antes disso precisaria acontecer os 7 anos da tribulação. Então, na verdade, isso é para a gente perceber que nós estamos muito próximos. E quando a gente vê essa pandemia que tem acontecido aqui conosco, na realidade, isso não é nem um pingo diante de tudo o que tem que acontecer na grande tribulação e na tribulação, nos 7 anos. Porque, na verdade, os 7 anos da tribulação é um tempo que Jesus disse que nunca houve e que nunca haverá um tempo de aflição e de angústia como esse. E que